Terminando nossa aula de vasos da cavidade pélvica e membro inferior, nós falaremos agora um pouquinho do sistema venoso. O sistema venoso do membro inferior ele pode ser dividido num sistema superficial e num sistema profundo. O sistema profundo nós vamos ter que os vasos vão acompanhar o sistema arterial e receberão o mesmo nome. Normalmente, abaixo da artéria poplítea, a gente tem duas veias acompanhando uma artéria. Então, a artéria digital plantar, ela se continua com a metatarsal plantar, vai formar o arco venoso plantar. Do arco venoso plantar, teremos as veias plantares medial e lateral, que irá desembocar na artéria tibial posterior. A artéria tibial posterior recebe a artéria fibular. Nós temos o arco venoso dorsal drenando para a tibial anterior se juntando com a tibial posterior e formando a artéria poplítea. Então, daqui para baixo, normalmente são duas veias para uma artéria. Artéria poplítea. Após passar o hiato do adutor, ela passa a se chamar artéria femoral, tá certo? E nessa região ela vai receber a veia safena magna, que é veia do sistema superficial, que eu falarei depois. A veia poplítea recebe quem? Recebe a safena parva, que também é do sistema superficial. A veia femoral, quando ela passa o ligamento inguinal, ela passa a se chamar a veia ilíaca externa, se junta com a veia ilíaca interna, formando a veia ilíaca comum. A veia ilíaca comum direita se junta com a veia ilíaca comum esquerda, formando a veia cava inferior. Veia cava inferior que vai passar por trás do fígado, receber as veias hepáticas e vai desembocar no átrio direito. Além do sistema profundo, a gente tem um sistema superficial. Esse sistema superficial ele vai se formar também do arco dorsal superficial, tá certo? Esse arco venoso superficial vai formar as duas safenas. A safena parva, que se forma próximo ao maléolo lateral e, como eu disse, desemboca na poplítea, enquanto que a safena magna, ela se forma próximo ao maléolo medial, acompanha toda a face medial da perna e desemboca na veia femoral, na região do trígono femoral. Então aqui a gente tem o arco venoso superficial, dorsal superficial. Na região do maléolo medial, a gente está formando a veia safena magna. A safena magna corre por toda a face medial da perna e da coxa e desemboca na veia femoral, na região do trígono femoral, um pouco antes da veia femoral passar embaixo do ligamento inguinal. Aquelas 4 veias superficiais, as 4 artérias superficiais que saíram da artéria femoral no trígono femoral, agora elas drenarão para onde? Elas drenarão para a veia safena magna. Então aqui é representado a veia epigástrica superficial, circunflexa ilíaca superficial e as duas pudendas, elas estão drenando aonde? Estão drenando para a safena magna, antes da safena magna desembocar na artéria femoral. Safena parva também se originou do arco dorsal superficial, tá certo? Próximo ao maléolo lateral,
ela corre pela face posterior da perna e vai desembocar, vai penetrar em direção à veia poplítea. E para terminar, algumas questões para que vocês possam se aprofundar no que a gente colocou aqui. Então, cite os ramos viscerais da divisão anterior da artéria ilíaca interna, cite os ramos da artéria femoral no triângulo femoral, aonde e como se divide a artéria poplítea, como é formado o arco plantar e descreva a drenagem venosa superficial do membro inferior. E aqui uma questão para vocês demonstrarem o conhecimento de vocês. Então, síndrome de Ehrlich é uma obstrução na porção terminal da artéria aorta e início da artéria ilíaca, tendo relação com doença arterial obstrutiva periférica. Ela está associada a uma arteriosclerose sistêmica e que acomete principalmente as artérias ilíacas e pode comprometer a irrigação dos membros inferiores e pelve. Ocorre em maior frequência no sexo masculino e, dependendo da gravidade desta síndrome, pode ocorrer perda de função com disfunção erétil. Como você justificaria a disfunção erétil? Então, veja, se eu tenho uma obstrução da artéria aorta, o comecinho da artéria ilíaca comum, então eu tenho obstruído a artéria ilíaca comum, eu vou obstruir a artéria, vai diminuir a quantidade de sangue que vai em direção à artéria ilíaca comum, vai diminuir a quantidade de sangue que vai em direção à artéria ilíaca interna, sua divisão anterior, da sua divisão anterior sai a artéria pudenda interna, um dos ramos, o ramo terminal da artéria pudenda interna é a artéria dorsal do pênis e, portanto, a gente seguindo todas essas artérias obstruídas, eu vou ter uma obstrução da artéria dorsal do pênis e vou diminuir a quantidade de sangue que chega no pênis, dificultando o indivíduo obter a ereção.